Este vídeo apresenta a metodologia de como gerar linhas de isoprodutividade a partir de um arquivo de colheita Shape com o uso do programa 3D Fields incorporado como plugin no CR Campeiro. Este software pode ser obtido no site apresentado na figura, e após instalado no computador do usuário pode operar integrado com o CR Campeiro. Este software tem funções de geração de curvas de isovalores, como curvas de nível por exemplo, a partir de dados georreferenciados. Nesta tela informações de como pode ser baixado o software para avaliação e também como obter a licença do mesmo. Na versão que é baixada, pode operar com interfaces em inglês, russo e tcheco. Esta é a interface em português, do programa operando integrado ao CR Campeiro. O CR Campeiro gera conjunto de dados que são lidos pelo 3D Fields. No exemplo mapa com curvas de nível espaçadas de 25 metros. Município de Santa Maria. No caso, os pontos altimétricos foram obtidos de modelo digital de elevação raster em processamento nas rotinas de GEL do programa CR Campeiro. Veja as funções de operações com imagens raster e SRTM. O 3D Field exporta as curvas geradas em vários formatos de arquivos GEL. No exemplo em tela, apresentando em ambiente CAD do CR Campeiro o arquivo DXF. Abrindo o arquivo KML das curvas de nível no Google Earth. Apresentando o arquivo Shape das curvas de nível em rotina de visualização e edição de arquivos GEL no CR Campeiro. Após uma breve introdução ao programa 3D Fields e sua integração com o CR Campeiro, passamos a apresentar a sequência de procedimentos para converter um arquivo de colheita Shape para um arquivo texto, o que permitirá ser exportados dados para serem abertos no plugin e assim gerar as curvas de isoprodutividade. Lembrando que as operações de edição de arquivos VPP é explanada em maiores detalhes em outro vídeo do seminário. Tela de abertura de arquivos Shapes para conversão e exportação de dados. Procedimentos. Abrir o arquivo Shape de colheita. Ao abrir são mostrados os campos associados da tabela DDF. Selecionar o campo que contém os dados de produção. Marcar a opção de exportar em arquivo VPP. Converter e salvar. Abrir a rotina de edição. Arquivo aberto e seu conteúdo de dados espaciais apresentados no quadro de desenho. Após seguir os procedimentos anteriormente explanados. Campos da tabela DDF do Shapefile. Tela da edição de arquivos VPP, que tem opção de aplicação de filtros sobre os dados originais, e geração de arquivos de vários formatos, para estudos da variabilidade espacial dos elementos da colheita. Veja na tela os procedimentos, que posteriormente são ilustrados com detalhes. Primeiros procedimentos. Selecionar o talhão. Desenhar uma malha com células quadradas sobre talhão e apresentar o ponto centroide de cada célula. Após a definição da malha de células, abrir o arquivo VPP desejado. Assim serão apresentados os pontos do arquivo sobre o talhão. Dados do conjunto de dados como número de pontos, valor médio, valores máximo e mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação. Esses dados têm importância para a estruturação de funções de edição desse conjunto. Tela com funções para edição do arquivo VPP. Essas funções são detalhadas em outro vídeo que trata desses procedimentos de edição. Nesta tela estão apresentadas as funções de análise dos dados e a exportação dos mesmos em vários tipos de arquivos, entre os quais o DAT, o formato reconhecido pelo 3D Fields. Para cada célula da malha sobreposta no talhão, são apresentados os seguintes elementos relacionados aos pontos do arquivo VPP aberto. Código da célula. Coordenadas UTM do ponto centroide da célula.
número de pontos contidos no interior, valor médio, valor máximo, valor mínimo, desvio padrão, coeficiente de variação. Por padrão é sempre apresentada a média aritmética dos valores, mas previamente à abertura do arquivo VPP pode-se selecionar que no campo média da planilha sejam apresentados os valores de média calculada pelo inverso da distância do ponto ao ponto centroide, ou então pelo valor máximo observado na célula. Outra condição de filtro é definir que somente células que tenham um coeficiente de variação inferior a um valor pré-fixado. Essas condições têm que ser feitas antes da abertura do VPP. Função para visualização gráfica da distribuição de frequência dos valores média das células. O número de classes pode ser definido pelo usuário. Função para visualizar no quadro de desenho que tenham um valor de coeficiente de variação inferior ao fixado. Opções de exportação do valor média das células. Diversos formatos. No caso exemplo o DAT. Estrutura de arquivo texto DAT, que será importado pelo 3D Fields. No módulo de topografia, abrir o link Sistema 3D Fields. Na sequência é apresentada a tela do programa, já configurado para operar com os menus em português. O primeiro passo é abrir o arquivo DAT. Ao abrir o arquivo DAT é apresentado no quadro de desenho o conjunto de pontos com os seus respectivos valores. Para gerar as isolinhas é necessário antes atribuir um limite para o conjunto de dados, que no caso presente é o perímetro do talhão. Em funções do CR Campeiro esse arquivo limite é criado com a extensão de RD. Limite atribuído. Exemplificando o processo de geração de isolinhas. Definir o método de interpolação e selecionar a função. No caso, traçado com preenchimento de cor isolinhas. Sequência da função para gerar as isolinhas. Apresentação no quadro de desenho as isolinhas geradas pelo método da mínima curvatura. Detalhe da área em modo zoom. Clicar com o botão direito sobre isolinhas, aparece um menu de funções que pode ser processadas, entre as quais a geração de splines e de salvar o conjunto de isolinhas. Salvando o conjunto de isolinhas em arquivos GEL. Arquivo de formato DXF para abrir em programas CAD. Arquivo Shape para abrir em sistemas de informações geográficas. Na sequência um vídeo demonstrativo das funções explanadas em itens anteriores.